Vamos lá então, a gente começa falando sobre a discussão envolvendo os casos de trombose relacionados à vacinação contra a Covid-19. De acordo com um estudo divulgado pela Universidade de Oxford, os casos de trombose venosa cerebral, que é um tipo de AVC, e o doutor vai explicar já já pra gente, acontecem mais em pessoas infectadas com a Covid do que em pessoas que já foram vacinadas. E a gente tem aqui, inclusive, a pesquisa para deixar ainda mais bem explicado para você. Essa pesquisa foi feita com mais de 500 mil pessoas. E o que mostrou? Mostrou que a cada 1 milhão de pessoas com Covid-19, 39 apresentaram casos de trombose venosa cerebral. Já entre os vacinados, vejam só a queda, e já aparece aqui para a gente. Se as pessoas infectadas apresentavam 39 casos a cada milhão, quem recebeu a vacina da Pfizer e da Moderna, veja só como esse número cai. 4 casos a cada 1 milhão. E quando a gente observa pessoas vacinadas com o imunizante de Oxford, AstraZeneca, são 5 casos a cada 1 milhão de pessoas. Tenho perguntas para o senhor, mas antes vou chamar informações do cirurgião vascular Márcio Barreto, que falou sobre o que pode causar trombose. Vamos ouvir. Esses fatores podem ser genéticos, pode ser do uso do cigarro, o uso de alguns medicamentos, inclusive, como já foi dito, a própria infecção pelo Covid-19 aumenta em 15%, 16% a chance de termos trombose. E quando se avalia uma relação risco-benefício de uma situação como essa, ainda é muito recomendado a manutenção, que se mantenha a vacinação. Ou seja, recomendado que se mantenha a vacinação, justamente porque a gente está vendo aqui, né, doutor, que o número é muito maior entre pessoas não vacinadas do que com aquelas que receberam a vacina. Exato. O que acontece, Elisa, é que o cérebro recebe sangue através das artérias carótidas e vertebrais, e depois que esse sangue ele passa pelos neurônios, pela glia, enfim, pelo tecido cerebral, ele retorna pelas veias, pela veia jugular principalmente. Se existe o entupimento de um vaso sanguíneo, no caso uma veia, que é onde está existindo o retorno venoso, você tem então configurado o caso da trombose venosa cerebral, que pode ser pequenininha e causar poucos sintomas, inclusive com sintomas neurológicos, como dor de cabeça e déficits focais, como déficits motores, alteração da atenção, da memória e coisas assim, ou então uma trombose para valer, uma bem grande, causando inclusive o risco de morte, pelo entupimento desse vaso que traz de volta para o coração o sangue que perfundiu o cérebro. Tá, então a pessoa pode apresentar alguns sintomas, mesmo que leves, como o senhor citou, de que algo não vai bem e pode estar havendo essa trombose, é isso? Exato, alterações neurológicas, dor de cabeça, náusea, vômito, epilepsia, crise convulsiva propriamente dita, podem acabar sendo manifestações da trombose venosa, que se for pequenininha, ela causa apenas alterações focais e se for maior, causa sintomas de maior monta. Lembrando que, em última análise, existe uma coisa chamada pressão intracraniana que acaba ficando impactada e alterada. Não é incomum, e eu tenho visto isso em consultório, pacientes que tiveram Covid e depois evoluem com caso de dor de cabeça, você vai lá e faz a aferição não invasiva, através de um método, inclusive desenvolvido aqui no Brasil, da medida da pressão intracraniana, e você percebe que a complacência cerebral, ela está funcionando de uma forma diferente. Isso mostrando o quê? Que esse retorno venoso comprometido, por conta da trombose, impacta no padrão da hidrodinâmica cerebral, que é o trânsito dos líquidos dentro da caixa craniana, cursando inclusive com aumento da pressão dentro da cabeça, o que requer um tratamento específico para que a pessoa não tenha sequelas definitivas e que possa se sentir melhor. Doutor, o senhor falou em complacência cerebral. O que seria isso? Significa o seguinte, o crânio é considerado um estojo rígido e inelástico, e dentro dele existe o cérebro, o sangue e o líquor, que estão em trânsito. E conforme existe o batimento cardíaco e a própria respiração, a pressão intracraniana ela oscila e existe um padrão de normalidade para que isso aconteça. Quando você tem uma alteração desses 3 conteúdos em relação à sua própria elasticidade e ao bom
andamento desses 3 conteúdos dentro da caixa craniana, você cursa com o aumento da pressão intracraniana, que traz alterações neurológicas características. Inclusive, numa situação muito grave, acaba sendo causa de morte, se a pressão intracraniana aumentar sobremaneira e o coração não tiver força suficiente para mandar sangue para dentro da caixa craniana. Explicações, então, do Dr. Fernando Gomes a respeito dessa pesquisa que fala sobre casos de trombose e evidenciando que os casos são muitíssimo menores em pessoas vacinadas do que em pessoas que não receberam a vacina. Agora eu trago para vocês um exemplo de que vale a pena manter a vacinação. Vem de Israel. Israel que é um exemplo para o mundo inteiro. O país vai suspender a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre. O Ministério da Saúde de Israel disse que o avanço da vacinação permite o país adotar novas flexibilizações a partir já do próximo domingo. Entre as medidas, não vai ser mais obrigatório usar máscara em ambientes abertos, mas a máscara segue mantida para ambientes fechados. Israel já vacinou cerca de 53% da população com as 2 doses da vacina da Pfizer e também puseram em prática lockdowns bastante severos para conseguirem atingir esses números que vocês estão vendo. Notícia dada para vocês, vamos aqui para o próximo tema. Uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet mostrou que os jovens estão vulneráveis a reinfecções da Covid-19. Essa pesquisa acompanhou mais de 2.000 jovens. Temos aqui as informações. Está aqui o grupo de jovens que participou dessa pesquisa, mais de 2.300 de jovens adultos, assim digamos, porque eles têm entre 18 e 20 anos. O que aconteceu? Desse primeiro grupo, 189 testaram positivo para a Covid-19, isso equivale a 8%. E desses que testaram positivo, quase 20 pessoas se reinfectaram, não é, doutor? Isso equivale a 10% desse grupo. E esse dado chama a atenção, desperta o alerta para a questão da vulnerabilidade justamente dos jovens em relação à possibilidade de pegar mais de uma vez a Covid. E traz para a gente também um conhecimento, Elisa, que é o seguinte, a gente sempre discute aqui, tive coronavírus, posso ter de novo? E a resposta sempre acaba sendo, olha, a ciência está entendendo o que está acontecendo. E aqui a gente tem um número interessante, né? Quando a gente pega esse público específico, e é lógico que isso aqui é um norte para o nosso pensamento, 10% acaba sendo a chance de reinfecção. O que isso aqui mostra para a gente de extremamente importante? A necessidade de uma pessoa que, mesmo que tenha passado pelo coronavírus, pela Covid-19 e tenha saído numa boa, a necessidade dela ser vacinada. Porque ainda assim ela pode fazer parte desse 10% que tem o risco de uma reinfecção e que pode ser evitado através da vacinação. Pois é, interessante o senhor falar isso, porque a gente já recebeu tanta mensagem pela hashtag correspondente médico de pessoas dizendo, já tive Covid, preciso me vacinar, e também, já tive Covid, posso pegar de novo? E eu até lembro, doutor, que lá no ano passado, parece que já tem 10 anos do ano passado para agora, de tanta coisa que a gente viveu, mas lá para março, abril, muita gente se liberava das máscaras e do distanciamento social porque diziam, não, eu já peguei Covid, eu não preciso mais me preocupar com isso. Mas a ciência com um pezinho atrás, perguntando onde esse pessoal está afirmando essa coisa, sendo que nem nós descobrimos isso ainda. Você percebe o seguinte, né? 90% das pessoas, é lógico que esse número ele tem que ser visto com restrições no sentido, primeiro, tá? A publicação é numa revista de impacto e de alta credibilidade. Então, altos níveis de, enfim, de checar, de ver se está tudo certinho. Foi avaliado. Mas, assim, 90% das pessoas estariam certas dizendo isso. Bom, já tive, posso, se tiver contato de novo com o coronavírus, não vou pegar. Mas existe esse 10% aqui, que a gente não sabe na vida real, quando a gente pega outra população, com outra característica genética, com comorbidades, se esse número não tem de ser um pouquinho maior, um pouquinho menor e como isso funciona. Além do que, aqueles 90% que mesmo que não tenham a doença, ou a reinfecção clássica, ela pode, de alguma forma, estar transitando com o vírus e passar para outra pessoa. Então, no momento de pandemia, todo cuidado é pouco. Assim como quando a gente se infecta por Covid-19, e até falo aqui por uma questão de experiência própria. Você sabe que a possibilidade de ter uma piora é muito pequena, mas você fica, e se aquele 1% corresponder a mim? Natural, essa dúvida existe na cabeça de todos nós, por isso que é sempre importante ouvir a ciência, ouvir o Dr. Fernando Gomes. A exemplo desse próximo assunto, a Anvisa autorizou o uso de mais 2 produtos à base de cannabis aqui no Brasil. Essa autorização permite que os produtos sejam importados dos Estados Unidos e vendidos por aqui. Mas atenção, porque existe uma série de regras, entre elas a concentração do canabidiol,
que é o princípio ativo da cannabis. Vejamos aqui uma explicação que está cheia de números. Eu vou ler esses números e depois pedir a ajuda do doutor para a gente poder interpretá-los. Uma das substâncias só pode ser vendida com uma concentração de 17 miligramas por ml do produto. E a outra só pode ser vendida com a concentração de 34 miligramas por ml. Esses dois produtos só podem ser usados com uma concentração de 0,2 de THC, a palavrinha difícil, mas que eu vou me dedicar aqui para falar, tetrahidrocannabidiol. Doutor Fernando Gomes, traduza para a gente, por favor, isso aqui é muito, é pouco? Por que a importância de haver uma limitação como essa? Quando a gente fala de planta, a gente fala de muitos medicamentos que dão origem a tratamentos que salvam pessoas, que curam pessoas. Isso não é diferente, por exemplo, com a maconha. A gente até evita falar esse nome por questão do preconceito. O THC é o princípio ativo que pode dar alterações psicoativas, que são alucinações, enfim, toda aquela questão que todo mundo fica preocupado e acha que isso aqui é droga. Mas existem inúmeras substâncias, ela é apenas uma delas, e que acaba tendo efeito no nosso sistema nervoso central e até mesmo em células do sistema imune, porque existem receptores para substâncias chamadas endocannabinoides. O que são endocannabinoides? São neurotransmissores produzidos pelo nosso próprio corpo. Nós já temos isso e que comunica e que faz com que o cérebro e o sistema imunológico funcionem. Quando eu dou uma dose adicional disso, de uma forma medicamentosa, eu tenho naturalmente, todo mundo tem, naturalmente dentro do seu próprio sistema nervoso central, receptores, como se fossem fechaduras, para receber essa chavinha, que é o composto em questão. Então existe uma preocupação, porque, na verdade, aqui a gente não está falando da utilização de droga, existe uma atuação real de todas essas substâncias dentro do próprio cérebro, ajudando a modular e melhorar diversos sinais e sintomas de muitas doenças. Doutor, eu já ouvi muitos casos de pessoas com câncer num estágio gravíssimo, com muita dor e que procuraram a alternativa da cannabis e que era o único princípio que era capaz de diminuir essas dores. Esse é apenas um exemplo, né, de tantos outros benefícios que a cannabis pode trazer. Sim, pegando até em relação a câncer, pacientes que estão passando por um estágio de caquexia, no qual não tem vontade de comer, não tem vontade de se alimentar. Caquexia? Por exemplo, estão emagrecendo muito, perdendo muita massa muscular. Com a utilização de substâncias como essas, é capaz de você modular até o hipotálamo e o indivíduo passar a ter vontade de comer e se alimentar melhor. Da mesma forma que você disse, a percepção da sensação da dor acaba sendo um medicamento que consegue desempenhar esse papel. Assim como outros, né? A própria morfina consegue atuar dentro do cérebro para uma pessoa que tem dor, porque existem receptores opioides naturais dentro da cabeça de cada pessoa. Se a gente não tivesse receptor para essa substância naturalmente, você poderia dar 1 quilo da substância e nada funcionaria. Esse cuidado em relação à porcentagem é para que você possa dar o mínimo necessário para que a substância funcione, que atinja o seu objetivo terapêutico, sem provocar nenhuma alucinação, alteração da percepção. Enfim, a ideia não é utilizar aqui como droga. Assim como, por exemplo, o álcool. A pessoa pode utilizar uma dose socialmente ou ela pode, na verdade, ficar embriagada e existe uma diferença entre a concentração e o volume do que você dá para cada pessoa. Pois é, doutor, esse caminho da ciência em cima de uma planta, que a gente está falando aqui da cannabis, mas poderia ser em cima de qualquer outra planta, né? A ciência procurando cada vez mais legitimar o quanto a natureza naturalmente oferece ferramentas que podem ajudar os seres humanos. Exato, e a gente tem visto, viu, Elisa? Por exemplo, dentro da neurologia e da neurocirurgia, o que eu posso dizer para você? Pacientes com epilepsia de difícil controle começam a utilizar, têm um bom desempenho, pacientes com Parkinson, pacientes com dor, paciente com esclerose múltipla, existem diversos diagnósticos, é lógico, né? A gente precisa da liberação para que avaliações clínicas sejam feitas, tudo com critério, obviamente, rígido, científico, uma coisa muito séria seja feita, para se conseguir ter protocolos de tratamento estabelecidos, longe de preconceito, com responsabilidade, porque a gente sabe que é justamente daí que vem grande parte dos tratamentos. Está na natureza, está na planta. Pois é, extraordinário imaginar que a natureza já oferece, né, tantos benefícios, não só com a cannabis, mas com tantas outras plantas. Doutor Fernando Gomes, chegamos ao fim. Por mais que eu tenha mais várias perguntas, com certeza aqui na hashtag, além da pergunta que eu fiz, também chegaram outras, mas o nosso tempo aqui já terminou. Guardemos as questões para o nosso próximo encontro. Com certeza, Elisa. Olha, um ótimo dia para você e, pessoal,
Até breve. E obrigada a você que participa sempre neste que foi mais um Correspondente Médico.